Bom dia! Bom dia! Que coisa linda, tá bonito. Não sente-se ainda. Bom dia! Bom dia! Sabe por quê? Porque antes de nós começarmos, eu queria convidar você a comigo dar uma forte salva de palmas. Calma, deixa o padre terminar. Uma forte salva de palmas a Jesus. Calma, calma, deixa o padre anunciar. Eita! A Jesus. Porque eu quero falar o motivo para que a gente possa agradecer a Jesus. Porque é um grande presente de Deus, sobretudo de Jesus, dado à igreja, dado a nós, família Betânia, dado também à família Canção Nova, dado a tantas famílias, a tantos corações, a tantos jovens que querem ser sarados, a tantas famílias que querem restauração, a tantos homens e mulheres que querem ter um coração curado, há tantas pessoas por esse mundo de Deus e muitos que não o conheceram em vida, que o conheceram a partir da eternidade, que o conheceram a partir de alguma pregação da Canção Nova, sobretudo às segundas-feiras, onde ele ensina a cada semana a buscar as coisas do alto. Por isso, uma grande e forte salva de palmas a Jesus, que nos deu o Padre Léo! O Padre Léo! E é isso só. Eu sabia que vocês iam gostarem de aplaudir. E a salva de palmas é a Jesus. Porque se eu pedisse para ele, ele voltaria para puxar a minha orelha. Ele não aceitaria. Porque tudo na vida do Padre Léo, ele o fez por causa de Jesus. Tudo. E hoje, nós queremos partilhar aqui, agora, algumas das grandes paixões do Padre Léo, porque o Padre Léo era um homem apaixonado. E hoje, no dia em que celebramos 17 anos de eternidade do Padre Léo, nós queremos partilhar algumas das paixões do Padre Léo ao longo desse dia, ao longo dessa quinta-feira de adoração nesse território eucarístico que é a Canção Nova. E eu já adianto essas 3 paixões que nos guiarão ao longo desse dia. A primeira delas, a palavra de Deus. Não se entende Padre Léo sem palavra de Deus. Ele era um homem da palavra. E você pode aplaudir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boca de Deus no nosso meio. É boca de Deus. É presença viva de Cristo. Ele é a palavra. E o verbo se fez palavra, se fez carne e habitou. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. A segunda grande paixão do Padre Léo tem a ver com o dia de hoje e orienta o nosso dia hoje. A Eucaristia. Não se entende ao encardido, não se entende não se entende Padre Léo sem Eucaristia. A segunda grande paixão do Padre Léo orienta o nosso dia. A Eucaristia. Sabe do que eu tenho mais saudade do Padre Léo? Não sabe, porque eu não contei ainda, mas vou contar para você. O que eu tenho mais saudade do Padre Léo são das missas.
das oportunidades que eu tive de participar com ele da Santa Missa. E ali, ele se entregava por completo. Se entregava por inteiro a Jesus, por inteiro. E é o que eu sinto mais saudade. Sobretudo quando ele consagrava. Exalava uma certeza. Jesus Cristo vivo, plenamente presente no milagre da Eucaristia. E a terceira grande... vamos aplaudir a Eucaristia. Vamos aplaudir a Eucaristia. A terceira grande paixão do Padre Léo é o filho, a filha de Betânia. Padre Léo era um apaixonado pelo filho de Betânia, porque em cada filho, filha, ele via Jesus. E eu quero convidar que você aplauda o filho, filha de Betânia, sobretudo os que estão aqui conosco hoje. Levanta a mão. Isso. Chacoalha assim, você que é filho de Betânia aí, presente hoje do Recanto de Lorena, vindo celebrar 17 anos de eternidade do Padre Léo, aqui conosco, na Canção Nova, esse lugar que ele amava tanto, esse lugar que ele pregou tantas vezes para multidões, aqui nesse rincão do meu Senhor. Então essas são as grandes paixões do Padre Léo, que nortearão a nossa reza no dia de hoje. Agora sim, você pode se sentar e pegar a sua Bíblia, vamos lá. Vamos aproveitar. Resolvi hoje usar uma Bíblia que ele me deu de presente há muito tempo. E era tempo mesmo. Quando ele me deu essa Bíblia, eu não precisava de óculos para enxergá-la. Agora, sem óculos, eu já não vejo nada. Mas como hoje é uma data especial, eu trouxe a Bíblia que ele me deu, para que a gente possa partilhar a palavra. Então, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, e eu vou a partir do versículo 18. Lucas 24, 18. Você conhece a história, você que nos acompanha em casa também, os discípulos de Emaús. Essa cena bíblica está retratada lá na igreja, na nossa capelinha, no Recanto de Lorena, aqui pertinho da Canção Nova, está lá os discípulos de Emaús, retratado na nossa capela. Estão lá os discípulos de Emaús. Então vamos ver. A partir do versículo 18. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obra e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram.
Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e declararem que ele está vivo. Repita isso comigo. Que ele está vivo. Mais forte. Que ele está vivo. Aplauda essa certeza. Ele está vivo. Contudo, alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse, preste atenção, insensatos e lentos de coração para crer no que os profetas anunciaram. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, e interpretou-lhes em todas as Escrituras o que ele dizia a seu respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, permanece conosco, pois cai a tarde, o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, depois partiu e distribuiu a eles. Então, seus olhos se abriram e reconheceram. Porém, ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Coloque a mão no seu peito. Palavra da salvação. Repita comigo. Senhor, que no poder do Teu Espírito Santo, ao longo dessa quinta-feira de adoração, possa arder o nosso coração, na certeza de que o Senhor está vivo, no meio de nós. Arda o nosso coração, Senhor, porque eu quero ver Jesus, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Eu quero ver Jesus, não com os olhos da carne, mas com o coração, com a intimidade de quem encontrou Jesus ao longo do caminho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, se o Padre Léo pudesse lhe dar um conselho, você andaria sempre, e ele pode, hein? Você andaria sempre com a Bíblia, e de preferência com uma caneta de 4 cores. Para todas as vezes que você ler um versículo bíblico, que salta aos seus olhos, que faça arder o seu coração, você grifasse esse versículo. E de preferência
destacando cores, para que você, todas as vezes que batesse o olhar sobre essa página da Bíblia, você rememorasse, recordasse, ruminasse novamente aquela palavra que um dia te tocou, aquele versículo que um dia te tocou, aquele versículo que Deus usou para falar-lhe ao coração, porque o versículo, ele fala, ele abre as portas para a fala de Deus. Isso traduz melhor o poder da palavra. Aquele versículo vem como uma flecha que abre o caminho para que a palavra de Deus, que é Jesus, entre com força dentro de nós, tocando mente, vontade, sentimentos, decisões, mexendo com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, gerando um estilo de vida, gerando uma espiritualidade que se traduz num estilo de vida, numa forma de viver. E hoje eu diria para você, grife aí o versículo 31, e então os seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. Os seus olhos se abriram e reconheceram Jesus. Esse texto do caminho que Emaús faz com Jesus, invisível aos olhos deles, porque eles estavam lá, plantados no seu sofrimento, na sua dor, na sua decepção, no seu sentimento de derrota, de fracasso, porque eles acabaram, e a gente precisa entrar no contexto desses discípulos, eles haviam acabado de perder Jesus, tinham depositado nele, quem sabe até humanamente, com esperanças humanas, como era próprio daquele tempo, que muitos esperavam um Messias guerreiro, um Messias político, um Messias que depusesse o Império Romano, um Messias que mexesse nas estruturas de poder corrompida daquele tempo, e as necessidades eram tantas, o sofrimento era tanto, as injustiças eram tantas, as misérias eram tantas, que eles depositaram todas as fichas naquele homem, que respondia aos anseios do seu coração, que falava a eles, como fazendo com que o coração deles ardesse, que plantou a esperança no coração deles, para que de fato o reino viria, algo aconteceria, e muitos esperavam verdadeiramente uma revolução, respostas para o tempo somente, mas Jesus tinha um projeto maior. O Pai tinha um projeto maior, o Pai trazia salvação, o Pai trazia, através do Messias, do Cristo, do ungido, Jesus, uma salvação ampliada, trazia proposta de vida em abundância, de vida plena, como dizemos em Betânia, de vida de ressuscitado, de vida para além da morte, inclusive, vida eterna. Tu tens palavras, a quem iremos, Senhor? Disse o apóstolo. Só tu tens palavras de vida eterna. Mas a decepção os impediram de enxergar Jesus ressuscitado que caminhava com eles. Quando a gente fica plantado na dor, no sofrimento, nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades, quando a gente tem o olhar embotado pelas realidades que estão à nossa volta e não conseguimos ampliá-lo, o olhar a partir da fé, o nosso horizonte se encurta. A nossa capacidade de reação diminui, a nossa capacidade de enfrentamento dos problemas fica pelo meio do caminho, a nossa resiliência diminui. Por isso tanta gente desistindo, ficando pelo meio do caminho, tanta gente perdida nas confusões desse tempo,
tanta gente influenciada pelos algoritmos das redes sociais, perdendo o foco naquele que realmente conta, que é Jesus. Não enxerga o Senhor. Ah, como é triste isso. Como? E a gente vê isso nos resultados, e a palavra é clara. É o demônio o pai da confusão, da divisão. É o encardido, diria o Padre Léo, o pai de todo tipo de contenda, de rixas, de todas essas questões diminutas, picuinhas, que vão nos dividindo, separando, nos puxando para baixo, nos tirando o foco, nos levando para longe da nossa fé, nos levando para longe de Jesus, fazendo com que a gente perca a esperança e a vontade de ir adiante, para a gente perca a confiança em Deus. Eles estavam assim. Quantas situações do nosso tempo nos faz sentir fracassados, derrotados. Quanta gente fazendo só oração de lamúria, de reclamação. A única oração que sabe fazer é oração de lamúria, de reclamação. Oração de miseráveis, de derrotados, de fracassados. Por quê? Perderam. Ah, padre, somos humanos, gente é assim mesmo. Sim, mas Deus nos chama a algo mais. Esses discípulos de Emaús estavam assim. Por isso caminhavam com Jesus e não conseguiam enxergá-lo. Foi preciso o quê? Que Jesus lhes falasse da Escritura. Que Jesus mostrasse para eles, na Sagrada Escritura, a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, apontando quem? Jesus. Apontando para quem? Jesus Cristo, o Messias, a resposta de Deus. E aí, eles até sentiam o coração arder, mas faltava para eles poder olhar com os olhos da fé, verdadeiramente com os olhos da fé. Então, a primeira coisa que os discípulos de Emaús nos ensina, e que era uma das grandes paixões do Padre Léo, não se afaste da palavra de Deus nesses tempos que se chama hoje. Não se afaste nunca, mas sobretudo nesses tempos que se chama hoje, onde tantas palavras tomam o lugar da palavra de Deus, onde a gente gasta tanto tempo com o celular, onde a gente gasta tanto tempo com outras coisas que ocupam o lugar da palavra. A grande proclamação é: não se afaste da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar diante dos olhos, próximo do coração. Palavra de Deus. Ai, que saudade daquele tempo, dos inícios da renovação, que a gente entendia pouco, né? Entendia pouco. Muito criança ainda, para as coisas de Deus, mas achava interessante, às vezes até ria, brincava, de ver aquele povo todo com a palavra de Deus na bolsa. A gente sabia, ó, lá vai o da carismática. É da carismática. Ah lá, é da carismática. Aquele seminarista é da carismática, porque ele não larga a palavra de Deus. E aí ele tinha a palavra de Deus diante dos olhos e próximo do coração. Um versículo que era muito caro ao Padre Léo. Você pode anotar, eu vou rapidamente falar. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e diante. Tu permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste, desde a tua infância conhece as sagradas Escrituras. Ela tem o poder
de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. A sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. A sabedoria. Sabedoria é um saber diferente, é um saber com sabor, é um saber com oração profunda, é um saber que brota de uma experiência, essa é a palavra, é um saber de saborear. Padre Léo insistia muito nisso. A palavra de Deus era para nos ensinar a saborear a vida, não só para produzir conhecimento em si, mas para produzir vida na nossa vida. Essa é a sabedoria que conduz à salvação pela fé. Foi o que aconteceu com esses discípulos de Emaús, à medida que caminhou com Jesus, e foram deixando o coração arder, amados. E aí termina, olha o versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, por isso é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, a mulher de Deus seja perfeita, qualificada para toda boa obra, qualificada para toda boa obra. Palavra de Deus. Padre Léo se forjou na palavra de Deus. Bíblias e Bíblias lidas, do início ao fim, de fio a pavio, como ele gostava de dizer, e riscada, e mais que isso, rezada, meditada, mais que isso, transformada em vida, pautava a vida pela palavra, orientava a vida pela palavra. Hoje, nós gostamos dos gurus, né? Dos coaches, das palavras doces na internet, nós gostamos das experiências adocicadas, do canto da sereia, que a internet gera. Nós não estamos interessadas em ardência do coração, porque isso nos provoca, isso nos faz querer mudar de vida, ao passo que as palavras ali adocicadas vai mantendo a gente no lugar comum, não exige mudança, não exige conversão, e o que é pior, não exige luta. A palavra de Deus nos traz para o combate, e não é para combater os outros, para fazer guerra santa, não, é para o combate interior, para o combate da luta pessoal, em relação aos nossos pecados, às nossas faltas, às nossas misérias. Quanta gente conformada. Se tinha uma coisa que deixava o Padre Léo irritado, era um filho de Betânia, conformado com a sua situação. Era um filho de Betânia que se acostumou à vida velha, que se acostumou, que fazia de Betânia um pit stop na corrida, só para ir lá encher o tanque um pouquinho, trocar uns pneus e voltar para o mesmo lugar, voltar para a mesma vida. Não, não. Não é a proposta da palavra. A palavra exige essa mudança. Vejam que os discípulos de Emaús, o que aconteceu com eles? Uma vez reconhecido, olhos abertos. Uma vez, olhos abertos, reconhecendo o Senhor, eles mudaram de caminho. Eles que estavam lá cansados, andaram 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, juntaram as trouxas o que pôde, e imediatamente voltaram 11 quilômetros até Jerusalém, para poder anunciar, Ele está vivo. Foi embora o cansaço, foi embora a decepção, foi embora o sentimento de fracasso, de derrota, foi embora o complexo de inferioridade, foi embora esse sentimento pequeno, e a inveja, o ciúme, todas as coisas que corroíam por dentro esses discípulos. Por quê?
porque houve encontro com a palavra e a palavra ardeu o coração. E mais ainda, eles puderam reconhecer o Senhor a partir da fé, onde mesmo? Qual a segunda paixão do Padre Léo? Qual mesmo? Qual? Eucaristia. Que cena bonita. Eles na mesa. Daqui a pouco, um filho que eu amo muito vai nos ajudar a rezar aqui. E ele tem falado muito da mesa. De Jesus à mesa, do encontro de filhos à mesa. Ali na mesa da Eucaristia. Mesa é importante em Betânia, hein? Tarde eu vou falar do resgate que nós precisamos fazer em Betânia. De encontrar o Padre Léo pedagogo, que ensina a pedagogia de Jesus, né? Mas isso é para tarde. Mas a mesa, esse lugar privilegiado, teologicamente privilegiado. A mesa é lugar teológico. E ali na mesa, deram a Jesus a presidência, o lugar de honra. Porque Jesus é o centro. Não foi o esposo, o mais velho, o pai que ficou. Foi Jesus. Eles deram para Jesus o melhor lugar, o lugar da presidência. Como é na Eucaristia, na missa, o padre, em persona Christi, só está nesse lugar, não é por vaidade, não é para ser melhor, é para poder emprestar a Jesus. Na missa é isso que acontece, o padre empresta a Jesus sua voz, seus gestos, suas palavras, a luz. Agora tem o missal revisado, né? Nos colocando mais em sintonia com o original latino. E aí o padre, através das palavras que foram condensadas ao longo da história da igreja, no ritual sacramental, no sacramento da Eucaristia, que se traduz ali na missa, na Eucaristia, o padre fica ali na presidência. Ou o bispo, quando o bispo está presente, porque é dele a presidência, para poder Jesus presidir a ceia, Jesus presidir a mesa. E eles fizeram isso, e quando eles fizeram isso, ao partir o pão, Jesus faz todo o ritual, olha os verbos que estão lá, abençoar, partir, a gente enxerga a Eucaristia, e ali eles reconheceram. Naquele momento, Jesus não precisou mais estar presente, para os olhos verem. Não precisou estar mais tangível e visível. Por quê? Porque os olhos espirituais se abriram. A partir da fé. Então vá pedindo. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé para que o meu coração arda, para valer, Senhor, e eu possa reconhecer na Eucaristia. Hoje é dia de adoração. Daqui a pouco Jesus Cristo vivo, ressuscitado no milagre da Eucaristia, estará no nosso meio, estará entre nós, aqui nesse território eucarístico, de quantas Eucaristias, quantas adorações, e aí, não precisava mais do olhar físico, porque o olhar da fé já lhe deu a visão ampliada. Por isso Jesus desaparece, e na tradução ali da Bíblia de Jerusalém, fica invisível. Porque não precisa mais ver, é preciso enxergar pela fé. É preciso que você peça, Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé na Eucaristia, para que a Eucaristia sustente, Senhor, a minha busca. Para que a Eucaristia, de fato, seja alimento
Olha lá em João capítulo 6, um capítulo inteiro sobre o discurso do pão da vida. João, o evangelista Águia, João, o discípulo amado, da comunidade do discípulo amado, ele não narra a instituição da Eucaristia, mas ele fala indiretamente sobre a Eucaristia. Ele tem esse capítulo 6 sobre o pão da vida, onde Jesus insiste que ele é o pão vivo descido do céu. Aliás, tem uma pregação do Padre Léo, potente, com esse título: Eu sou o pão vivo descido do céu. Vale a pena assistir uma hora. E nesse capítulo de João 6, Jesus diz com todas as letras: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá em mim e eu nele. Está lá tudo o significado daquilo que nós fazemos ritualmente no sacramento da Eucaristia. E é tão forte, tão poderoso, que esse discurso instala, do ponto de vista da exegese, a crise da Galileia. Um momento dramático na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus falava palavra dura. Senhor, suas palavras são duras. Quem pode? Quem pode? Quem pode absorver essas palavras? Quem pode vivenciar essas palavras? Quem pode acolher essas palavras duras? Onde já se viu dar a carne, dar o sangue? Isso para os judeus era um absurdo total. Mas, no entanto, Jesus ficou firme, assim como ficou firme na doutrina do matrimônio. São as palavras duras, nós chamamos isso de ipsíssima verba, palavras mesmos de Jesus, porque se não fossem mesmo de Jesus, não estariam na Sagrada Escritura. É a mesma lógica da palavra sobre o matrimônio. Matrimônio que é entre um homem e uma mulher. Mas Moisés deu carta de divórcio. Deu por causa da dureza da cabeça de vocês. Padre Léo dizia: deu porque vocês são antas. A dureza do coração de vocês. Porque no princípio não era assim. Não era essa a intenção original de Deus. No princípio não era assim. E ali na crise da Galileia, depois vocês vejam, nós não temos tempo, em João 6, isso está claro. Quem que consegue segui-lo, Senhor? São palavras duras demais. Sabe o que Jesus faz? Quem não quiser, vá embora. Ninguém é obrigado. Quem não quiser, não foi assim que ele falou, mas quase. Quem não quiser, pode ir. Porque eu não posso mudar a verdade. E aí, Pedro, e quando Pedro fala é a igreja, a quem iremos? Os apóstolos, e quando os apóstolos falam, é a igreja que fala. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Percebe a profundidade da Eucaristia? O duro, sabe qual é, amados irmãos e irmãs católicos? É que nós nos acostumamos ao mistério. Nós deixamos a rotina, e isso é um perigo lá em casa, hein? Isso é um perigo lá em Betânia, hein? Isso é um perigo nos nossos recantos. Eu falo muito isso em São João Batista, sabe por quê? Porque nós temos Eucaristia ou celebração todos os dias. Graças a Deus. Nossa casa vive da Eucaristia, é vontade do Padre Léo, era a vontade do Padre Léo, faz parte da nossa espiritualidade, em torno da Eucaristia. Me lembro do quanto ressoou bem no coração do Padre Léo, quando o Papa João Paulo II escreveu um documento chamado Eclésia da Eucaristia. A igreja vive
da Eucaristia. E ele afirmava, se a igreja vive da Eucaristia, o contrário é verdadeiro. A igreja não consegue sobreviver sem Eucaristia. Não consegue. Necessariamente Betânia não vive sem a Eucaristia. Só que nós nos acostumamos e vivemos no raso, não vamos para águas mais profundas, católico. E aí o resultado é que nós nos acostumamos e transformamos num ritual oco e vazio, o mais duro, o mais difícil, e o que causa até arrepio, aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, sem distinguir o corpo e o sangue. Capítulo 11, se não me engano, versículo 30. Se fosse o Padre Léo, sabia de cor. Capítulo 11, versículo 30 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não aos corintianos, aos coríntios, bem entendido. E ele diz, arrepia a gente. Quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo sem distingui-lo, come e bebe a própria condenação. E o que lá no versículo 30 vai dizer, sabe, essa é a razão porque tem tantos doentes, enfermos, tantas pessoas perdidas no meio de vocês. É assustador quando a gente toma por essa perspectiva. A gente até relativiza um pouco o peso dessa palavra. Mas por quê? Aquilo que é para nos fortalecer, nós não distinguimos. Talvez a gente não faça como lá na crise da Galileia, e que se assuste tanto porque queira ir embora, até porque nós já nos acostumamos e estamos aí num país culturalmente cristão católico, culturalmente. Porque na prática nós sabemos que não, mas ali, né, vivemos um neopaganismo velado ali, como profetizava Bento XVI, né, nesse relativismo ético, cultural, religioso do nosso tempo. Então a gente vive um neopaganismo ali, com tintura de cristão, maior país cristão do mundo. Maior país evangélico, não. Maior país católico, não. De batizados talvez, mas tintura. E aí, talvez nós não nos escandalizemos como na crise da Galileia, no que tange a palavra de Jesus, é o meu corpo, é o meu sangue, come e bebam. Mas, infelizmente, a maioria faz sem distinguir. Resultado, talvez seja por isso que há tanto enfermo, tanto doente, e hoje a gente podia traduzir tanta gente sem sentido para a vida, sem direção, sem rumo, sem depressão, e porque não come da Eucaristia, não se alimenta da Eucaristia, preenche ou tenta preencher o vazio com droga, com bebida, com prostituição, e até mesmo com internet, com tantas outras coisas que vão tentando preencher, mas que a gente sabe o resultado disso. Quero convidar você, convidar o Natan, para ministrar conosco uma canção. Essa canção que nasceu de uma experiência desse Cristo Palavra, desse Cristo Eucaristia, de uma experiência de um coração que necessitava de Pai, que necessitava de presença, que necessitava de Deus, que necessitava de Jesus. Como é o caso da maioria, quase a totalidade dos nossos filhos e filhas.
E na força dessa canção, que arda o seu coração, para encontrar Jesus, para abrir os seus olhos, para reconhecer o Senhor, palavra, Eucaristia, para reconhecer o Senhor que quer falar-lhe ao coração. Toma posse, reze cantando, cante rezando. Senhor, tenho andado pelo escuro sozinho, precisando tanto do teu carinho. Vem me curar, me restaurar. Senhor, já não sou mais aquela criança de joelhos ao pé da cama. Chamava teu nome, tua proteção. Quero te convidar a ficar de pé para a gente poder rezar essa canção. Senhor, deixe seu coração arder. O tempo passa e aquela criança ficou perdida em meio a lembranças da inocência do teu amor. Nós vamos cantar assim: Senhor, hoje eu quero me entregar. Senhor, mas hoje quero me entregar por inteiro, dar-te meu coração verdadeiro. Vem me curar, me restaurar. Só Jesus tem o poder de curar. Só Jesus. As feridas que o mundo abrirá, só em ti repousa o meu coração. Tu és meu Senhor, meu Salvador. É Ele a resposta. Esse Jesus que os discípulos de Emaús encontraram. E quando abriram seus olhos e reconheceram, lá no fundo souberam: só Jesus, só Ele, não há outro. Vivo, vivo. Senhor, o tempo passa e aquela criança, essa criança que a gente carrega, ficou perdida em meio a lembranças da inocência do teu amor. Fecha teus olhos, ergue a tua mão, se entregue ao Senhor e diga: Senhor, mas hoje eu quero, mas hoje quero me entregar por inteiro, dar-te meu coração verdadeiro. Peça a Ele: vem me curar, me restaurar. Igreja, canta: só Jesus. Solta a tua voz, proclama: só Jesus tem o poder de curar as feridas que o mundo abrirá. Só em ti repousa o meu coração. Tu és meu Senhor. Diga: só Jesus, com toda a tua força, todo o teu coração. Só Jesus.
canção que fala dessa criança que cada um de nós carrega. Essa criança que cada um de nós traz dentro de si. Por isso fecha seus olhos. E você vai proclamar essa verdade na sua vida, assim como os discípulos de Emaús, para que a revelação do Espírito Santo ao partir do pão, ao adorar, ao estar diante de Jesus Eucarístico, possa levar você a essa perspectiva de mesa. Porque um filho amado se achega, se assenta à mesa. O filho amado entende aquilo que Jesus é. A nossa igreja vive de fato essa crise de fé, essa crise querigmática de entender de fato quem Jesus é como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso fecha teus olhos dentro de você com essa criança, para que o Espírito Santo possa levar você a adorar em espírito e verdade, para que você possa verdadeiramente entregar toda a sua vida, toda a sua existência, para que o Espírito Santo possa fazer uma obra de conversão na sua vida, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente te levar a se prostrar de joelhos e a proclamar o nome de Jesus na sua paróquia, na sua vida, na sua casa. Mas é necessário curar essa criança. E essa canção fala de uma criança andando pelo escuro que encontrou Jesus. Essa canção fala de uma criança que entendeu verdadeiramente quem Jesus é, e num grito de esperança entregou seu coração e proclamou: Tu és meu Senhor e meu Salvador. Por isso, cante: só Jesus. Solta a tua voz e diga para Ele: só Jesus. Canta. Só Jesus tem o poder de curar as feridas que o mundo abrirá. Só em Ti repousa o meu coração. Tu és meu Senhor. Solta a tua voz, igreja. Proclama: só Jesus. Só